bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo literário com a escritora nacional Daiana Costa. Ela que vai conversar com a gente sobre o seu livro Quando Eu Me Apaixonei por Ele. Daiana, querida, caiu e voltou, tá tudo firme aí? Eu espero que sim, tá tudo sim. Internet maravilhosa. Isso acontece, não se preocupe. A gente estava falando ainda há pouco que você é de São Paulo, que pretende vir para o estado do Rio de Janeiro, conhecer talvez a cidade. E aí eu já ia te perguntar se essa é a sua primeira entrevista em podcast. Sim, é a primeira. E nem live você costuma fazer ou você já fez alguma vez? Já fiz, eu participei durante quase um ano aí nessa pandemia de um aplicativo, né, de lives, onde a gente fazia lives para falar sobre diversos assuntos, então eu fazia todos os dias, né, mas eu acabei saindo da plataforma e hoje eu não faço mais. Ah, muito bem. Aqui na nossa entrevista é como se fosse uma live, só que a gente não está se vendo, né? Então, é praticamente a mesma dinâmica. Bom, eu estou aqui com a sinopse do teu livro, com essa capa lindíssima. Aliás, uma capa extremamente moderna. Eu achei super moderna essa capa, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre ele, eu posso ler um trechinho da sua sinopse para inteirar ainda mais os leitores e os seguidores? E os ouvintes? Claro. Gente, eu vou ler aqui para vocês só um trechinho da sinopse do livro Quando Eu Me Apaixonei por Ele, da autora nacional Daiana Costa. Nunca imaginei que um dia eu iria me apaixonar. Mas sim, aconteceu comigo. E pode acreditar, foi a coisa mais surpreendente que aconteceu comigo. Não tive a chance de me apaixonar na adolescência. Minha oportunidade do primeiro amor foi roubada quando ainda era bem novinha. Você entenderá quando eu contar. Eu tinha sonhos. Era uma menina romântica que sonhava com um casamento de princesa. Sonhava que o meu futuro esposo seria o primeiro e único homem da minha vida. Aquele menino que eu achei que conheceria perto dos 15 ou 16 anos. E não se importaria com o fato de eu não gostar de cortar o meu cabelo e sempre mantê-los longos no meu quadril, de ficar vermelha como um tomate quando eu tomava muito sol, que não pegasse no meu pé por não ser fã de consumir carne e não ligaria de trocar uma festa por um livro de romance. Daiana, esse seu livro é uma autobiografia, não? Não é uma autobiografia, mas tem algumas características da personagem que são bastante parecidas comigo, assim, essa questão de gostar mais de ler, de gostar mais de ficar em casa, não ser tão festeira. São características minhas, mas não é uma biografia, tá? Que maravilha! Agora, esse título, Quando Eu Me Apaixonei por Ele, da onde que surgiu a ideia de colocar esse nome no teu livro? Nossa, eu não sei te dizer exatamente por que eu escolhi esse nome, mas eu acho que tem a ver com a mudança que aconteceu na vida da personagem depois que ela se apaixonou por ele. Então eu creio que esse nome é mais voltado para a mudança que teve na vida dela, depois que ela conseguiu aceitar essa paixão, né? Olha que interessante. Esse ele tem nome? Ele tem nome, ele se chama Henrique. Henrique. Você pode falar um pouquinho pra gente do Henrique? Posso. O Henrique, ele é pai solteiro, né? Ele entra na história quando ele tem 24 anos. E ele tem uma filha de 4 anos e ele conhece a Paloma na agência de publicidade onde ela trabalha, né? Ela é diretora executiva de contas dessa agência. E
teste de modelo, que ele vai para uma campanha que a agência tá veiculando, tá fazendo, né? Tá fazendo toda a campanha de marketing e de divulgação de um determinado produto de uma indústria. E o Henrique, ele foi nessa agência para poder fazer um teste para ver se ele passava nesse teste e pudesse participar dessa campanha como modelo. E é ali que ele conhece a Paloma. Nossa, gente, quando eu falei que a Moderna capa, não é só a capa não, né? Parece que a história como um todo também. Dayana, eu coloquei teu livro aqui na planilha de leitura, é porque a minha planilha é imensa, tá? Imagina. Mas ela está aqui na planilha para as próximas semanas e eu confesso que, gente, esse livro, ele é tema de episódio no podcast. Quando eu fui gravar, eu fiquei realmente muito curiosa com essa personagem Paloma. E o título, eu falei, gente, sou doida para fazer entrevista com a Dayana, porque eu quero conhecer mais sobre essa história. E agora eu tô vendo que não é só essa capa belíssima que é a Moderna, a história também. Como é que surgiu a sua essa ideia de fazer essa capa com essa mulher, cobrindo o rosto, plantas atrás? Como é que foi isso? Eu não sei se eu posso falar o nome do aplicativo que eu usei para fazer a capa. Mas posso, então. Eu puxei lá capas de livros que fosse livre de direitos autorais, né? E foi no Canvas e eu achei essa imagem lá e assim, eu achei também muito bonita e eu falei, nossa, eu quero essa capa. Só que eu pensei, a capa tem que ter a ver com o meu livro, né? Então eu fiz a capa e o livro já estava praticamente ali 90% pronto. Eu voltei bastante ali no livro para poder embutir uma parte do livro que tenha justamente essa imagem para fazer sentido. Então, essa capa desse livro, dentro do livro tem uma parte que fala exatamente isso que está aí na capa. Quem lê vai conseguir entender. Ah, gente, que delícia! Teu livro foi publicado independente ou por editora? Ele foi por uma editora, tá? Ele foi publicado por uma editora, mas ele está sendo distribuído por uma outra editora que está fazendo a parte de impressão, né? Ué, qual foi a editora de publicação? A editora que publicou meu livro é a Quiçá Books. É uma editora de João Pessoa, na Paraíba, que foi uma parceria incrível. Eles me deram assim, uma oportunidade muito grande de realizar esse sonho que eu tinha de conseguir publicar o livro, tá? Porque eu, assim, corri atrás de várias editoras para fazer a publicação do livro, né? Só que, assim, infelizmente, a gente sabe que não é um processo muito barato, né? Fazer a publicação de um livro por editoras, assim, mais conhecidas, né? E, assim, a Quiçá Books me deu uma oportunidade incrível. Me ajudou bastante aí nesse processo de editoração do livro, de fazer a parte de, como que chama? Registrar o livro na Biblioteca Nacional, que eu escrevo, mas eu era totalmente leiga nesse sentido, né? Quanto à capa também, para me ajudar a fazer a escolha da capa e tudo mais. Então, ele foi feito, assim, a publicação foi pela Quiçá Books, e a distribuição está sendo feita pela Wiclap, pelo livro físico, tá? E o e-book está na Amazon e na Google Play Livros. Agora eu entendi a dinâmica. A Quiçá Books, eu já ouvi falar sobre ela. Eu trabalhei, eu acho que ano passado, com alguns autores da Quiçá Books. Tenho escutado coisas boas dela. E agora a Dayana. Que bom, você gostou dessa experiência, né? Gostei. Sim, eu gostei bastante da experiência de publicação com eles, né? Eu tive contato direto com praticamente o dono da editora, né? Que é uma editora que está crescendo agora também, está começando, está engatinhando assim como eu, né? Então a gente pegou nas mãos e fomos juntos aí nessa empreitada, né? E ele assim, super acessível. Eles foram, assim, muito abertos à minha ideia, né? E, assim, facilitaram muito para eu poder realizar esse sonho da publicação desse livro. Então, assim, é fantástico, eu recomendo. É bom quando a gente encontra uma editora que caminha junto com o autor, porque é muito difícil. Sim, é muito difícil. E quando essa parceria
dá certo. A chance do livro ser um sucesso é maior ainda. Esse é teu primeiro livro publicado ou não? Sim, é o primeiro livro publicado. Eu tenho alguns outros, né? Mas aí eu tô nessa mesma questão, né? Tô buscando editoras, buscando parcerias, buscando ou estudando uma forma de fazer a publicação também independente, que hoje eu conheci um pouco mais, né, sobre a publicação independente, e não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa, né? Hoje em dia tem mais possibilidades para você conseguir fazer a sua publicação de forma independente, né? Então eu tô aí procurando oportunidades, né, terminando alguns projetos para verificar, assim, qual que eu vou colocar aí disponível para uma próxima publicação. Agora, quando eu me apaixonei por ele, foi publicado o quê? 2022? Foi dia 24 de agosto de 2022. Agosto? Mas, meu Deus, é um recém-nascido! É um recém-nascido, é um bebezinho ainda. É um bebezinho. Gente, está em outubro, agosto. Oh, muito bom, muito legal isso. Quantas páginas tem teu livro? 338 páginas. Isso porque eu reduzi o máximo que eu pude, porque estava um livro gigante. Ele estava muito longo. Né? Na diagramação, exatamente. Quando a gente escreve um livro e você depois vai fazer a diagramação, nossa, eu fiquei assustada. Meu livro estava lá com muitas páginas mesmo. Eu falei, nossa, aqui ele até. Na editora até sugeriram: você não quer fazer volume 1, 2? Eu falei, não, eu quero um livro só, porque não dá para começar já fazendo em volume, né? Então, eu falei, não, eu quero fazer um livro só. Então, eu tentei enxugar o máximo que eu pude, sem perder sem perder o contexto, né, da história, para poder ficar nessas 338 páginas, né, de maneira confortável para ler, com uma letrinha legal, um espaçamento legal entre as linhas, que não cansasse, né, porque às vezes a pessoa pega um livro e fala, nossa, quantas páginas, né, e não tem coragem de ler, mas como tá bem diagramadinho, com uma letra bem legal, um espaçamento legal, e tem muito diálogo o livro, muito diálogo, e querendo ou não, os diálogos conversas, né, eles tendem bastante, eles tendem bastante as páginas. Então, eu falo assim, que se a pessoa conseguir passar do capítulo 2 do meu livro, ela consegue ler rapidinho o restante. Porque fica bem... Sim. Muito bem. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? É assim... Como eu posso dizer? É que assim, eu fui escrevendo ele... Eu comecei a escrever esse livro há uns 5 anos atrás. Nossa. Aí eu parava. Aí chegou a pandemia, né? Essa bendita dessa pandemia, que possibilitou a gente ficar mais tempo em casa. Eu comecei a trabalhar home office. Então, assim, eu peguei esse livro aí para pegar ele para escrever mesmo, ele já devia estar assim com 50% já digitado, assim, escrito. E aí os outros 50% eu fiz mais ou menos em 4 meses. Nossa. Aí... Pode falar. Então, aí se juntar todo o tempo que eu parei, deve dar aí uma média de uns 6 meses, mais ou menos, a 1 ano. De 6 a 8 meses, 1 ano, mais ou menos, se for colocar tudo, assim. Mas aí, quando eu peguei firme mesmo na escrita, que foi durante esses 4 meses, regradinha, tinha um horário ali que eu sentava. Claro que tinha horário que eu sentava para escrever e não vinha aquela coisa assim, a inspiração para escrever, você estava com a ideia toda na cabeça, mas não conseguia colocar assim no papel, né? Então dava aquele bloqueio assim, mas o tempo que eu perdi aí, não, né? Que eu ganhei, porque para mim é sempre um tempo ganho a gente escrevendo um livro. Foi mais ou menos isso, uns 6 a 8 meses, 1 ano, mais ou menos por aí. Você falou um negócio agora que é muito interessante. Monique, eu tinha a ideia toda na cabeça, mas na hora de sentar e escrever, não vinha. As pessoas olham para nós, escritores, mas é fácil escrever um livro, é tão fácil. Gente, às vezes a ideia está na cabeça, detalhadamente. A gente senta para escrever e não flui. Exatamente. Então, assim, não é fácil escrever um livro. Vocês, os leitores, né, quando olham para a gente lançando um
livro, uma história, fala, mas já lançando, mas é muito fácil escrever livro, lança livro todo ano, vai nessa. É muito difícil escrever livro. Eu costumo dizer que todo mundo é escritor, né? Mas somente os corajosos conseguem publicar, porque é uma tarefa árdua escrever um livro. Sim, não tem exatamente. Né? É como eu participo de um grupo de escrita, né? Chama Ninho dos Escritores. E ela muito bom, Monique, você ia gostar bastante. Tem bastante gente do Rio no grupo, viu? Inclusive uma autora agora que está com um livro publicado também, que ela é do Rio, a Erika Kohler. Vai gostar que eu falei o nome dela aqui. E ela é aí do Rio, assim, e assim, esse Ninho dos Escritores, ele abriu minha mente, porque me ajudou muito, tanto que ele tem uma dedicatória lá para eles no meu livro, né? Porque foi um divisor de águas, assim, para mim, de conseguir explorar o sentimento e colocar no papel, né? E eles falam pra gente assim, todo mundo é escritor, mas poucos são autores, né? Aqueles que conseguem publicar, de ter os seus livros na sua autoria e tudo mais. Então, todo mundo tem um pouco de escritor, mas autor é difícil. É verdade, é isso aí. Eu tô até procurando aqui no Instagram, Ninho de Escritores. Qual é o Instagram? Ninho dos Escritores. Ninho dos Escritores. Isso. Aí a dica para quem quiser acessar e conhecer esse grupo que a nossa autora acabou de mencionar aqui. Agora, Dayana, você separou um trechinho do seu livro para ler para gente ou não? Acabei não separando, não, mas o que você leu aí é a abertura, assim, né? Que todo mundo, quando lê, pergunta, nossa, mas o que aconteceu com ela, né? Porque ela fala que ela sofreu um trauma, né, na adolescência dela, e isso impediu ela, né, de desenvolver ali o lado sentimental da vida dela, né? Em contrapartida, o lado profissional dela, ela foi, assim, decolou, só que nem um foguete, né? É uma personagem tão cativante, né? Uma mulher forte. Exatamente, ela é uma mulher forte, porque passar pelo que ela passou não é fácil, acho que para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres, né? É um livro que fala sobre violência sexual. Então, esse é o começo do livro, onde ela conta o que aconteceu com ela e qual foi a situação que deixou ela da maneira como ela é. Né? Então, esse é o começo do livro. Todo mundo que começa se assusta, assim, quando começa a ler se assusta, fala, nossa, é triste, né? Mas assim, é uma triste realidade hoje em dia, né? Porque hoje em dia isso é muito mais comum do que a gente pensa, que as mulheres acabam não divulgando, não contando, não expondo por medo, por vergonha, né? Da situação, até mesmo por culpa. As mulheres acabam se sentindo culpadas e, na verdade, elas são vítimas da situação. Então, o começo do livro, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre esse trauma que ela tem e o que acarretou na vida dela, né? Sobre esse problema que ela passou. Então, eu não separei um trechinho, mas esse começo que você leu pra gente aí, eu creio que já dá para aguçar a curiosidade do pessoal. É importantíssimo autores, né, levantarem temas como esse, estão sendo cada vez mais explorados, mostrar que a vítima não é culpada, enfim, é uma leitura importante para se fazer. O que te inspirou a escrever essa história? Então, eu sou o tipo de pessoa que quando eu escuto alguma história e que a pessoa me conta a história que o final dela é algo que não me agrada, eu tento na minha cabeça bolar algum final que me agrade. Então, eu ouvi essa história num podcast, que eu escuto bastante podcast durante o meu horário de trabalho, estou ali trabalhando, então sempre estou escutando um podcast. E tem um podcast de um radialista que é até bem famoso, e ele conta histórias, as pessoas mandam cartas e ele conta histórias do que aconteceu com essa pessoa.
E eu me inspirei na história de uma moça que mandou a carta falando da vida dela, que ela tinha passado por esse trauma, e depois disso ela não conseguiu mais se desenvolver, estava afetando várias áreas da vida dela, ela vivia isolada, então ela estava ali buscando ajuda, e acabou ali. Então aquilo me tocou muito, né? Eu falei, poxa, eu queria tanto que ela tivesse um final feliz, que ela pudesse superar esse trauma, esse livro. Nossa, que coisa intensa, hein? Que podcast é esse? Fala o nome. Você lembra? Lembro sim. Eli Correia, o nome do radialista, ele é bem famoso mesmo. O programa se chama Que Saudade de Você. Assim, os mais antigos aqui vão lembrar, pessoas mais antigas, porque ele é da Rádio AM, né? É muito difícil a gente ver pessoas mais jovens escutando Rádio AM, mas é ele que eu escuto bastante. Ali ele sempre conta histórias, né? Das pessoas que mandam as cartas para ele, contando sobre a vida dele, né? E numa dessas cartas foi a história dessa moça. É claro que a personagem que eu criei eu tomei ela como inspiração, mas não que seja ela, tá? Porque a personalidade da Paloma é totalmente diferente da dela. O mundo, o universo da Paloma é totalmente diferente do universo dela, né? Então, eu só tomei a inspiração mesmo, para tentar mudar um pouco, porque eu achei muito triste a finalização. A minha filha chegou aqui. Nossa, que coisa, hein, Dayana? Olha, gente, que coisa interessante, né? Da onde a gente menos espera. Escutando a autora se inspirou para criar a história dela. Que coisa fascinante. Esse livro tem segundo volume, Dayana? Então, a gente vai fazer uma segunda edição mais para frente, né? Porque eu coisinhas que a gente quis tanto que a gente acaba enjoando e a gente não consegue enxergar alguns errinhos bons, né? Então a gente vai fazer uma segunda edição mais para frente para fazer umas pequenas correções, mas ainda não tem uma data prevista para quando, né? Entendi. Agora, dentro aí do teu ciclo familiar, alguém escreve ou é só você? Não, por enquanto é só eu mesmo. Não tem. Desconheço, né? Que minha família é bem grande. Mas, assim, que eu saiba, por enquanto é só eu mesmo. Aliás, não, tem uma prima minha que ela também tem, assim, essa vontade de escrever, né? Só que ela não tem livro publicado, ela tá ali também batalhando ali para conseguir. Mas ela tá no comecinho também, tá engatinhando ali. Então, a gente troca bastante figurinha. Mas publicado mesmo é só eu mesmo, por enquanto. Que coisa boa. Pode fuçar a família aí que tu vai achar alguém que escreve também. Com certeza, viu, menina? Porque aqui é 10 tios pro lado de mãe, mais 10 tios pro lado de pai. Tem filho. A minha avó tem 91 anos, ela já é tataravó, então você imagina como a família é grande. Que loucura, tataravó, que coisa boa. Qual o nome dela? Expedita. Expedita, um beijo para a senhora, dona Expedita. É a primeira tataravó que eu escuto. Ela fala. Mineira, viu, mineira? A gente estava conversando sobre Minas, mineira. A família do lado da minha mãe é toda de Minas. Ai, que povo maravilhoso. Eu adoro. Eu ainda vou largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas Gerais. Tô te falando. Ai, menina. Minas é maravilhoso, maravilhoso. Mas olha, Rio também não fica atrás, não. Inclusive, a história da Paloma, muitas coisas que acontecem com ela acontecem em Copacabana, aí no Rio de Janeiro, viu? Maria, agora que eu tenho que ler esse livro, ele vai passar de todos os outros. Que bom, o cenário carioca é muito bom, eu adoro isso. Sim, agora, Ô, Dayana, você com esse livro, né, de quase aí 350 a 360 páginas, qual foi durante o processo de escrita a parte mais fácil e mais difícil para você na narrativa?
A parte mais difícil foi logo no começo, onde ela teve esse trauma e eu tive que colocar ali no papel tudo que ela estava sentindo, né? Então eu tive que fazer muitas pesquisas, assistir muitas reportagens para conseguir captar o sentimento das vítimas desse trauma que ela passou, né? Então, assim, foi muito difícil colocar isso no papel, porque eu nunca, graças a Deus, passei por isso, né? Então, colocar em primeira pessoa um sentimento que você nunca teve por uma situação que você nunca passou foi o momento mais difícil para mim na escrita. E o momento mais fácil foi depois que tudo se desenroscou. Aí ficou tudo melhorzinho para escrever. Mas acho que o livro, assim, ele tem muitos momentos complicados, né? Mas acho que o mais complicado mesmo foi logo no começo, onde ela relata o que ela passou. Essa foi a parte mais difícil. Agora, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para novos escritores? Vai sem medo. Muito bom. Vai sem medo, porque às vezes a gente tem muita vontade, mas não vai porque acha que, o que vão pensar de mim? Talvez não vão gostar. Eu mesma fiquei muito receosa no começo, quando eu falei que eu vou escolher esse daqui para publicar, vou trabalhar nesse livro para publicar, primeiro porque é um assunto muito polêmico, e segundo porque eu fiquei meio assim, né? Mas falei, olha, é o que eu desejo, é o que eu quero, então eu vou sem medo. E graças a Deus, assim, as pessoas que já leram gostaram bastante. Eu tenho a minha cobaia de leitura aqui, que é a minha amiga Ju, a Juliana, que inclusive também eu fiz uma homenagem para ela no livro. Então, assim, tudo que eu escrevi eu mandava para ela e tentava captar dela o que ela estava sentindo, se ela estava gostando, né? E assim, os feedbacks que eu recebi das pessoas que leram foram super legais. Então eu creio que tá tudo bem, que a gente não precisa ter medo, né, do que as pessoas vão achar. Eu acho que o importante é você se sentir bem, se sentir feliz. E eu fiquei muito feliz porque era uma realização de um sonho. Que maravilha! Isso é muito bom, né, quando a gente escuta algo desse tipo, porque uma coisa é a gente sentar e escrever um livro e a outra coisa é a gente deixar que as pessoas conheçam o que a gente está escrevendo. Porque muitos sentimentos, características de pessoas que a gente conhece, sentimentos estão dentro do livro. Então, a gente expor os nossos sentimentos precisa de muita coragem. Por isso que nós, autores, artistas de modo geral, pintores, escultores, eu acho que a gente devia ganhar uma medalha de coragem, já começar por aí. Agora, Dayana, me diz uma coisa, você passou pelo famoso bloqueio criativo durante o processo de escrita? Sim, diversas vezes eu passei por bloqueio criativo que eu não conseguia, como a gente conversou. A ideia estava toda ali na cabeça, você sabia o que tinha que fazer, mas eu não sabia como colocar aquilo em palavras dentro do livro, né? Então, assim, diversas vezes eu passei por bloqueios criativos de continuar, meu Deus, tinha horas que dava vontade de pegar e falar assim, não, deixa isso para lá, isso não é para mim, mas não, eu falei, não, eu vou ir até o fim porque é isso que eu quero. Então, para ultrapassar esse bloqueio, foram etapas que foram mais complicadas ali, que eu tive que dar uma relaxada, às vezes desligar assim, a cabeça um pouco do livro e focar em algumas outras coisas, fazer outras atividades para que a inspiração voltasse, né? Eu tinha, mas eu não tinha, não conseguia buscar ou encontrar palavras para conseguir colocar aquilo no papel, sabe? Então, foram etapas bem difíceis aí na hora que eu tive, nos momentos que eu tive esses bloqueios. Porque a gente que escreve, a gente tem. Não tem como falar que não, porque tem. Exato, a gente tem, e o importante é a gente conseguir sair dele e não permanecer dentro dele. Eu costumo dizer, Dayana, que todo escritor ele tem que ser obrigatoriamente um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você tem o hábito de ler ou não? Muito. Eu sou... Olha, não sei nem como explicar, mas assim, eu leio muito. Desde os meus 9 anos, eu sou assim, acho que eu fui alfabetizada, me apaixonei pelos livros logo em seguida. Eu comecei a minha leitura com a coleção Cachorrinho Samba, não sei se você conhece, da editora Ática.
São livros mais infantis e é uma coleção bem grande. É Cachorrinho Samba na Floresta, Cachorrinho Samba na Fazenda, Cachorrinho Samba na Rússia, enfim, são vários títulos com esse personagem, né? Então ali eu comecei a ler o livro, depois eu parti para a série Vagalume, que eu acho que quem foi adolescente, né, na minha época, tem um nome assim de peso, que é a série Vagalume. Então eu li praticamente tudo da série Vagalume, muito rápido. Eu pegava um livro por semana na biblioteca da escola que eu estudava, terminava de ler, devolvia, pegava outro. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E isso foi melhorando cada vez mais, né, a vontade de escrever, né? Então, eu conseguia me destacar bastante nas atividades de redação, na escola, né? E depois, quando eu fui crescendo e tudo mais, que eu comecei a trabalhar, aí que o negócio ficou pior, porque todo o salário que eu recebia era para livro. Então, assim, eu li muito. Era absurdo. Eu chegava, eu não podia na livraria, sabe? Eu ia passear, o pessoal ia nas lojas de roupa. Onde que tá a Dayana? Ah, tá ali na livraria, porque era o meu, sabe? Era o meu habitat natural. E você tá lendo o que atualmente? Olha, eu estou lendo, como que chama aqui? Anne de Green Gables. Mentira, eu também! Ai, é maravilhoso. Eu tô lendo a coleção, você tá em qual volume? Eu tô no primeiro ainda. Ai, eu já tô no quarto. Ai, nossa, é maravilhoso. Você viu a série? Sim, eu assisti a série, mas assim, eu fiz o inverso dessa vez, porque eu sempre gosto de ler primeiro o livro para depois partir pro Eu acho que o livro sempre tem muito, muito mais riqueza do que na série. E quando eu tô lendo o livro que eu já assisti, aí você já fica meio sabendo o que tá acontecendo ali. No livro, não. No livro você fica naquela expectativa. Eu gosto mais, mas é porque realmente tanto a série quanto o livro é maravilhoso, né? Então, mas eu tô lendo ele agora. O que eu tenho aqui é ele é em 3 volumes, né? Esse que eu tenho aqui. Eles são em 3 volumes. Ah, não. A minha coleção veio em 10, que foi aquela coleção da Princípios, a editora bomba. Eu adoro essa editora. E aí eles fizeram a promoção da coleção de Anne de Green Gables, que vieram 10 livros, todos coloridos, todos não sei o que. Aí eu já tô no 4º livro, mas nossa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ai, gente. Quem não leu Anne de Green Gables, por favor, não conhece, vá ler, porque é uma delícia. A gente aprende tanto com ela. Que maravilha. É maravilhosa. É muito maravilhosa. Qual é a tua escritora favorita? Eu gosto muito da Thalita Rebouças, né? É uma das minhas preferidas, mas assim, tem infinitos aqui que eu gosto. Eu gosto muito da Andrea Bianco, da Stephanie Meyer, do Nicholas Sparks. Nossa, tem muito, assim, não tem como falar assim, qual que é o que você mais gosta. Mas assim, eu acho que, por exemplo, o livro que eu mais gosto é Nárnia, As Crônicas de Nárnia. Eu acho que menina, leia. Porque é incrível, ele é sensacional. Eu sou uma pessoa bem lúdica, assim, eu gosto de coisas mais calmas. É até impressionante, as pessoas falam, nossa, você escreveu um livro tão forte e gosta de coisas mais, assim, calminhas. Eu falei, pra gente ver como a cabeça da gente é meio estranha, meio doida, né? Mas eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, que é um livro incrível. Eu acho que eu me transporto ali. Nossa, todos os dias eu abro aqui meu guarda-roupa e falo, poxa, por que não tem uma passagem? Sabe? Por que eu não tenho essa válvula de escape na minha vida, sabe? Ou então por que eu não posso receber uma carta de Hogwarts, por exemplo? Você sabe que eu ainda não tive coragem de ler Harry Potter, né? Eu já li. Eu sei que eu vou mergulhar ali no Harry Potter e ninguém nunca mais vai me ver. Porque não tem uma pessoa que tenha lido Harry Potter, gente, Monique, você não leu? Você precisa ler. Eu falei, gente, eu tenho medo de nunca mais voltar para a realidade se eu começar a ler Harry Potter.
Então, é bem isso mesmo. Ai, gente, é bem isso mesmo. Porque eu não li. E eu fico assim, eu quero uma cartinha, eu quero ir a Londres, eu quero ir não sei o quê. Eu não li, eu só vi os filmes. Mas eu tô esperando uma coleção boa, bombar, por causa das capas também, que eu adoro, né? Tem uma que tava custando no site da Amazon R$500. E era uma versão em inglês. A menina lá, a blogueira do TikTok, ela comprou e ela tá uma caixa do tamanho de uma mesa de escritório. E tudo de capa dura. Eu ia enlouquecer com essa coleção. Entendeu? Então, assim, tem poucas leituras que eu não faço eu tenho medo de não voltar à realidade. Harry Potter é uma delas. Harry Potter é maravilhoso, você vai gostar bastante. E corre o risco, sim, de você não voltar para a realidade mesmo, ou demorar bastante para se adaptar à realidade, viu? Eu queria muito viver no mundo do Harry Potter, porque, gente, a vida da gente é tão difícil, né? A realidade são coisas tão difíceis que dá vontade de viver assim mesmo no mundo paralelo que você fala, Wingardium Leviosa, e as coisas voam, sabe? Muito bom. Você sabe quando eu li, deve ter uns 2 anos, eu li a saga inteira da Stephenie Meyer, não sei o nome dela, do Crepúsculo, se eu não me engano. Sim. Porque saiu o último livro dela, que foi o Sol da Meia-Noite, alguma coisa assim. E era o último que ela tinha lançado 10 anos depois. E eu falei, eu não conheço o Crepúsculo, eu vou ler. Apesar de ter assistido os filmes. Cara, eu comecei a ler Crepúsculo, fiquei mergulhada na história, eu queria um vampiro na minha vida, e eu falei, eu não quero. Ninguém chegava nos pés daquele personagem que estava no livro. E aí eu comecei transformando em tóxico, eu peguei um ranço dele, mas eu queria viver aquilo que aquela garota estava vivendo. Eu falei, eu quero ser uma vampira. Então, assim, para desintoxicar, eu levei pelo menos 15 dias para desintoxicar. Eu li um atrás do outro. Então, tem alguns livros assim que a gente precisa tomar cuidado, senão a gente enlouquece, gente. Sim, eu também fiquei bastante compenetrada em Crepúsculo quando eu li a primeira vez. Só que eu sou do time do Jacob, eu gostava do lobinho. Eu não era muito aí pro vampiro, não. Vampiro chato do cara. Nossa, meu Deus, vampiro chato. Eu gostava do lobo. Falei, poxa, esse aí o vampiro era gelado, o lobo é quente, então eu queria o lobo. Eu gostava do lobo, gostava muito do lobo. Então, demorou também bastante para eu sair, assim, do livro, do Crepúsculo, né? Mas eu gostei bastante também, Tem outro da Stephenie Meyer, que é a Hospedeira, também é muito bom. É muito bom também. Eu já ouvi falar, mas não li ainda, não. É muito bom, eu gosto. Dayana, querida, me diz uma coisa. A gente estava falando recentemente dessa sua publicação. Você pretende fazer audiobook do teu livro? Então, não pensei sobre isso ainda, mas seria uma ideia bem legal. Porque como o livro ele é todo em primeira pessoa, né? Ele é narrado todo em primeira pessoa, seria bem interessante um audiobook. O audiobook eu costumo dizer que é mega inclusivo, né? Pessoas disléxicas, deficiente visual. Hoje em dia, a praticidade do audiobook, de você estar na academia, de você ir para o trabalho, você estar no metrô, no carro, sei lá onde, está escutando o livro. Então, é uma ferramenta muito poderosa dentro do mercado editorial. Isso levanta uma outra questão, que são os e-books. Você, como leitora e como escritora, como é que vê essa relação dos livros físicos com os e-books, já que os e-books estão no mercado, não tomando espaço, mas em crescimento constante, já por causa do preço, por causa da comodidade? Como é que você vê, como leitora, aquela que lê e consome, e como escritora que publica? Olha,
assim, como escritora, para mim não tem diferença tanto o e-book quanto o livro físico, né? Mas, assim, eu como leitora, eu não abro mão daquele cheirinho de papel, sabe? Não abro mão daquele cheirinho de papel, de você... Eu sou muito, assim, de pegar, sabe? Sentir, ter ali, sabe? Então, prático, porque você pode abrir no celular, você pode ter lá o reader, né? Lá de eletrônico para ler, esqueci o nome, acho que é Kindle, sei lá o nome do... Kindle, então. E computador e tudo mais, mas assim... Como escritor, eu creio que o importante é o seu livro estar sendo distribuído, independente da forma, se no e-book, se no livro físico, se em audiobook, né? Mas eu, como leitor, eu gosto muito de papel, eu gosto do livro físico. Eu sou a tarada dos livros físicos, eu tenho, assim, muito prazer em pegar um livro, folhear, sabe? Quebrar a lombada de livro. Pegar o nosso livro, né? Nossa, a sensação é como se você estivesse segurando um filho. Quando eu peguei o meu livro pela primeira vez que ele chegou aqui em casa, gente, foi meu segundo filho, que eu tenho uma filha já de 4 aninhos, né, a Valentina. E quando chegou esse livro, que eu peguei ele na mão, eu tava assim com tanto cuidado para que estava chegando. Ai, é uma delícia quando a tiragem chega e a gente pega o nosso livro, a textura, a capa. Nossa, todas as tiragens que chegam aqui em casa dos meus livros, é sempre a mesma emoção. Eu sento e choro e agradeço. É só isso que eu faço. Vocês não têm ideia. Isso é só para quem publica, consegue entender esse sentimento. Sim. Agora, Dayana, vamos fazer uma rapidinha literária? Bora. São 7 perguntas, você não pensa, só responde. Tá. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Romance ou ficção científica? 60% então romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? As Crônicas de Nárnia. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto o livro, mas depois eu saio correndo para pedir de volta. Muito bom. Agora, teu livro, Quando Eu Me Apaixonei por Ele. Ele está à venda aonde que o leitor, o seguidor, o ouvinte consegue comprar o teu livro físico, e-book, é no Instagram, é site, aonde que ele está à venda? Ele está à venda pelo site da editora Kissabooks, que direciona para o site da Wiclap, o físico, tá? E o livro e-book, ele está disponível na Amazon e na Google Play Livros. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @DayanaCostaArraes. Arraes. Gente, eu vou deixar descrito nessa entrevista lá no canal do podcast o Instagram da autora. Então, se vocês não pegaram aqui, vocês vão conseguir por lá. E quem pegou já corre, já vai lá, segue a autora para conhecê-la melhor e acompanhar o trabalho literário dela, porque provavelmente vem muita coisa boa por aí. Dayana, querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Eu confesso que eu cheguei bem nervosa. Bem nervosa, porque eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho assim, né? Como eu te falei, eu já trabalhei em plataformas de live, mas eu era a apresentadora, vamos dizer assim, então eu nunca passei por uma situação de ser entrevistado, assim. Eu tava bem nervosa no começo, mas depois a gente vai se soltando, a Monique também é maravilhosa, deixa a gente super à vontade, então foi tranquilo, foi bem legal, gostei bastante. Que maravilha! Lembrando, gente, que o livro da nossa autora é tema de episódio exclusivo também aqui no podcast. Tanto a entrevista quanto o episódio vão estar disponíveis no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, TikTok e Instagram. É só vocês acessarem e
vocês vão conseguir ouvir e acompanhar. Dayana, quero te agradecer mais uma vez toda a sua simpatia, acessibilidade, disponibilidade de estar aqui para falar sobre o seu livro e bater esse papo literário, que foi uma delícia. Muitíssimo obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Esse trabalho que você faz, olha, excelente. Porque é uma ponte de divulgação aqui para os escritores nacionais, que hoje em dia está bem complicado a gente conseguir divulgar. E esse seu trabalho é muito, muito, muito importante. Muito legal também. Parabéns, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meu amor. Um beijo enorme. Beijo. Muito bem, essa foi a autora nacional Dayana Costa, que conversou com a gente sobre o seu livro Quando Eu Me Apaixonei por Ele. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir ou que já ouviu, e contar que até dia 16 de outubro teremos mais lives e mais entrevistas aqui no podcast e lá no meu Instagram, MoniqueMM18. Eu espero vocês. Obrigada, gente. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima!